na mentoria, você me contou que você tem uma preocupação muito grande com sigilo, né? Porque são pessoas muito especiais que compram esse tipo de produto, etc. Mas eu queria saber se você pode contar um pouco de alguma peça que você teve muito orgulho de fazer, que foi uma peça que você se sentiu desafiado depois de tantos anos nesse mercado. E se você pudesse contar algumas características até para o pessoal entender que tipo de peça que você costuma fazer, né? Eu consegui ver, porque você me mostra algumas coisas e tal, nem tudo você pode falar, são coisas impressionantes. Eu queria que as pessoas tivessem uma noção da grandiosidade do seu trabalho, sabe? Na verdade, assim, todos os clientes que me procuram é sempre um desafio novo, porque eu sempre estou fora da minha zona de conforto, porque é sempre algo muito exclusivo, é algo que conta a história do cliente, é algo que eu tenho que interpretar um pouco do que o cliente deseja e transformar numa peça. E meu maior desafio sempre é conseguir materializar esse desejo com as técnicas, então com toda a bagagem de técnicas que eu tenho e muitas vezes com técnicas que eu tenho que aprender para conseguir suprir a necessidade desse cliente, porque nem sempre o que foi definido eu ainda sei 100% como ele vai ser feito. Uhum. Esse é um desafio onde eu vou muitas vezes estudar técnicas muito antigas, fazer muitos testes para conseguir chegar em algo único, né? Então, há pouco tempo eu tive um desafio muito grande, era uma peça muito exclusiva, onde a quantidade de material era considerável, e não só o material, mas como a técnica dele conseguir ser aplicado de toda a ideia versus o material e a quantidade ser compilado e transformado na joia única, foi muito desafiador, principalmente porque eu não tive um tempo que eu normalmente tenho para conseguir fazer. Então esse foi um dos pontos também. O tempo neste ponto foi muito fundamental, porque você trabalha com algo que você precisa de tempo para excelência. Entendi. E eu não tinha esse tempo, mas eu tive que ter a excelência, né? Então, isso assim, eu gosto desse tipo de desafio, porque às vezes você põe na sua cabeça que assim, não, eu preciso de tantos meses para fazer, e geralmente você precisa, é saudável, mas tem horas que você tem uma demanda que você precisa cumprir essa demanda, e que infelizmente você não tem o tempo, então vamos lá, quais são os processos? Quanto tempo eu demoraria normal? Eu demoraria 3. Bom, mas como é que eu faria isso menor sem perder qualidade? Porque eu não posso chegar pro cliente depois e falar, mas sabe o que aconteceu? Você queria rápido. Aconteceu isso? Jamais. E a excelência no meu trabalho, assim, eu sou... Inegociável, né? É inegociável. Eu sou muito, muito, muito chato com isso. Seu nome, né? Literalmente a sua marca é seu nome. Meu nome, literalmente, exatamente, leva o meu nome, mas por característica também eu sou. Eu falo, tudo que eu faço na lupa e no microscópio. Então, se na lupa tiver bom, a olho nu vai estar perfeito. Então, o meu olhar é sempre triplicado ou quadruplicado para eu olhar os defeitos na peça. Olhar que muitas vezes o próprio dono da peça não vai ter esse olhar. Mas, para mim, isso não importa tanto, porque eu tive aquele olhar. Então, também tem uma parte aí que me mexe. E que assim, tudo bem que ele não vá ligar, mas eu tô ligando. Sim. Então eu tenho que chegar no nível que eu faria pra mim. E no nível que eu olharia uma outra peça, entendeu? É espetacular. Esse tipo de trabalho você tava falando aqui nos bastidores, mas conta pras pessoas quanto tempo mais ou menos leva. Você falou que são meses de trabalho, né? Você tem toda a parte, tudo depende do projeto, né? Você tem peças com um grau de dificuldade diferentes, né? Então você fala um pouco da concepção. Como a pessoa decide, assim? Às vezes ela já vem meio formatada, porque eu imagino que você deve ter que dizer pra pessoa o que é factível de fazer e o que não é, né? Pra vocês chegarem num meio possível de se fazer, né? As pessoas geralmente chegam com ideias, com histórias, com referências. E o meu maior trabalho hoje em dia é interpretar essas referências, conseguir já ao mesmo tempo ligar ao tipo de técnica que eu posso usar,
Por isso que o que eu falo que hoje em dia o que eu mais faço é estudar técnica e estudar referências. Porque isso, na hora que eu estou ouvindo a história, eu já consigo meio que montando na minha cabeça, tá. Então ela gosta de ouro rosé, ela gosta de ouro amarelo. Numa mesma peça? Bom, então eu vou usar uma técnica que junte as duas cores de ouro. Bom, então tá, mas como é que eu faria aquilo? Ah, tive uma ideia, mas eu ainda não sei se eu consigo fazer. Mas deixa eu ouvir o que ela tem pra falar. E aí tudo isso eu vou anotando e depois eu peço pra pessoa um tempo para eu entender e aí eu vou criando. Então eu tenho diversas formas de criação. Muitas referências, muitas fotos, eu viajo, então eu tiro foto. Meu celular hoje em dia é algo maravilhoso, porque tem uma câmera sensacional, tem um vídeo sensacional. Então assim, 24 horas por dia, até quando eu tô dormindo, eu tô criando, porque eu sonho com peça. Às vezes eu vou dormir com uma peça que eu não consegui criar e sonhando eu consigo. Às vezes Você eu encontra a solução. E às vezes eu acordo e eu falo, acho que eu já sei como eu vou soldar isso. Ou acho que eu já sei como eu vou propor isso. Porque eu sonhei, porque eu deixo até o celular do lado, no silencioso, mas eu tenho muitas memórias aqui de gravações minhas, até com voz de sono, porque a ideia é que eu acordei no meio da noite, que depois eu vou passar pro meu designer. Hoje eu tenho um designer que é meu braço direito, o Paulo. E eu sento com ele, passo as referências para ele e a gente começa a desenhar, ele começa a desenhar no 3D e depois ele manda as linhas para mim, eu corto no papel e aí eu vou fazendo a modelagem no papel e no papel eu vou entendendo o comportamento do material, a flexibilidade e eu vou entendendo o que daquilo que eu tô conseguindo modelar no papel eu consigo modelar no metal. E muita experimentação mesmo, muita forma empírica. Eu pego um pedaço de metal, martelo. Pô, chegou no resultado que eu quero? Não chegou. Então ainda se tem que diminuir espessura, tem que diminuir proporção. Não existe perda nesse processo? Com o material que eu faço, não, porque eu não faço isso direto no ouro. Eu uso outros metais menos nobres, como o latão, como o cobre, que são metais que têm um comportamento muito próximo de trabalho do ouro e da prata. Então eu faço a modelagem nesses materiais e depois que eu cheguei no resultado eu vou anotando e aí eu só vou pro ouro quando a peça já está 90% resolvida. Cara, que incrível isso. Eu não imaginava, porque eu ficava pensando, eu falava, cara, não tem muitas opções. Legal, você consegue prototipar, então... Você consegue prototipar hoje de diferentes formas. Uma das formas, como eu falei, você também consegue fazer tudo isso direto no computador e fazer uma impressão 3D. E na impressão 3D você tem todas as especificações reais de como a peça vai ficar. Isso também dá para prototipar com pedra? Ou pedra, o buraco é mais embaixo? Quando você diz de modelar a pedra... a pessoa pediu um diamante com 30 mil facetas. Será que eu consigo fazer isso? Na verdade, essa parte eu nunca fiz e ela é uma parte muito mais complexa. Porque ela depende de técnicas onde os especialistas... eu converso com esses especialistas. Quando eu tenho uma demanda nesse sentido, eu chego e falo, eu consigo fazer isso, eu consigo encaixar uma pedra assim? Mas não tem desse tamanho. Você consegue reduzir para ela ficar desse tamanho para mim? Consigo, mas como é que eu encaixaria? Então eu converso com o mestre que é o lapidador, eu converso com o mestre cravador. Cravador é o mestre que faz a aplicação da pedra no metal, né? Cara, é uma especialidade isso. É uma especialidade, porque... Ele só faz isso? Ele só faz isso, porque tem muita gente que acha que as pedras são coladas, né? Você pega, coloca uma cola, né? E cola. Mas não, as pedras preciosas, seria muito frágil, diamantes, né? Eles colocam... Não só frágil, mas a cola, ela interfere no brilho da pedra, porque um diamante é transparente, por mais que você tenha uma cola transparente, você cria uma camada, né? Opaca, né? Pode até conseguir uma camada cristalina, mas não é a mesma coisa. Então, uma das técnicas, enfim, antigas, que existe todo um estudo, que é o mestre cravador, diversas técnicas que ele estuda de como prender a pedra preciosa, diamante, esmeralda, qualquer pedra preciosa na peça, através do metal. Então, existem diferentes técnicas que o conceito da cravação é a pressão do metal sobre a pedra preciosa e deixar
isso faz com que a pedra fique fixa, Uhum. né? Então, e aí em cima dessa criação você também tem que pensar de como essa pedra vai ser presa. Às vezes você quer falar, mas eu pensei nessa pedra mais flutuando, que ia dar um... Tá, legal, maravilhoso, computador fica lindo. E no real, Na prática. essa pedra flutuando, quando ela bater, ela não vai voar? E você não tá falando de 50 reais, você tá falando de um valor muito maior. E você tem que garantir, né? Então tudo isso também, na hora da criação, depois que você fez toda a parte da mágica da criação, você tem que começar a colocar isso na realidade da produção, né? Porque Entendi. o papel aceita tudo. Você, quando chega nas suas conclusões e você encontra um caminho, o que você mostra para o cliente para ele conseguir? Eu faço uma modelagem 3D. Eu uso muito Você apresenta 3D. para ele um protótipo Eu apresento virtual. o protótipo virtual, hoje quase que real. Uma foto mesmo. Que demais. Tanto que eles perguntam se é uma foto ou se é um Que protótipo demais. digital. Então, porque o que acontece? Esse é até um fato bacana. Eu sempre tentei com o Instagram dar a joia sempre foi algo muito tangível. Então você ia numa loja, você sentava, você pegava na mão, você colocava no dedo, você adquiria, você sentia a peça. E com o advento das redes sociais, o trabalho se desenvolvendo, o comportamento de compra para vários produtos mudaram, para vestuário, onde a pessoa também investe, e para joia também. Então, o meu maior conceito sempre foi como é que eu vou dar essa tangibilidade virtual para a pessoa. Então eu fiquei pensando diversas técnicas que eu podia para conseguir fazer com que essa pessoa tivesse a maior segurança, porque ela está investindo um valor que não é baixo, num produto de alto valor agregado em todos os sentidos. No meu caso, para momentos muito especiais, aonde eu não estou mexendo só com um produto que, eu não gostei, ela me devolve. Eu estou mexendo com um sonho. Então, eu atendo muitos clientes aqui no Brasil e fora do país. E muitos eu nem conheço pessoalmente. Uhum. Muitos eu vou conhecer depois de 3 anos, depois que eles adquiriram, sei lá, 5 peças minhas. É mesmo? E aí, uma das formas de dar essa tangibilidade é tanto o atendimento online, como na segunda fase do desenvolvimento, a parte do mockup digital. Entendi. E isso traz bastante segurança. Eu já sei como vai ficar pela minha experiência, mas o cliente não é obrigado a saber. Então traz muita segurança para ele. Uhum. E o que eu mais gosto é quando ele recebe a peça e ele fala, nossa, ficou melhor do que o computador. E eu fico feliz, né? Que eu acho que esse é o sinal de que o trabalho chegou no resultado que esperado.